Bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, através das redes sociais. Sejam bem-vindos. Obrigado por tudo que vocês têm feito, me ajudado. Eu tenho recebido muitas mensagens assim de uma forma positiva, né, de um bom impacto, e é isso que importa, porque não sou eu, é o que o Senhor faz na vida, na nossa vida e na vida das pessoas. Então, aproveitando o gancho, se inscreva no nosso canal, vai nas redes sociais, Instagram, TikTok. Você não vai encontrar eu fazendo dancinha, mas você vai encontrar, né, os vídeos. Mas se você quiser, a gente faz uma dancinha legal, tá? Então, vai lá, se inscreve, manda para alguém, edifica a vida de alguém, tá bom? Juntos nós somos mais fortes. E quero agradecer também a Sky Pizza, meu apoiador. Você encontra a Sky Pizza na Zona Sul de São Paulo, Campo Belo, Vila Mariana, Vila das Belezas. Pizza maravilhosa. Friozinho tá chegando. Aproveita. Não faça janta. Vai lá na Sky Pizza, tá bom? Tem um espaço maravilhoso. Eu sou suspeita a falar. Então, vamos lá, que não vou demorar hoje porque estou diante de um milagre. E o nome desse milagre se chama Pedro Lorena. Pedro, seja muito bem-vindo para nosso Obrigado. Obrigado, podcast. irmã. Eu estou muito de verdade, estou muito honrada de você poder estar aqui, de ouvir de você aquilo que Deus fez na sua vida, que eu sei que é o início de uma longa jornada, Amém. de um propósito maravilhoso para a glória de Deus, e que o seu testemunho, aquilo que você falar, ele seja assim uma semente na vida das pessoas, para que a fé seja Amém. renovada, para que a nosso olhar, nossa confiança em Deus seja renovado a todos os dias. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Poder estar aqui falando do que Deus fez na minha vida, né? Que é um milagre realmente. Se eu tô aqui hoje é porque Deus existe, né? Glória a Deus, isso é bom. Quem é Pedro Lorena? O que que o Pedro faz? Eu sei que você, a gente já conversou antes, mas eu sei que você é um palmeirense. Vai lá, Não dá entra no certo. Instagram do Pedro, você vai ver ele vestido de verde. Você é bandeirinha também, que eu vi você também com a roupa do Corinthians. Não, que isso, irmão. Deus me livre. Brincadeira. Não, não. São Paulino, né, meu irmão? Sim, sim. Aí sim. Então, eu tenho 26 anos. É... Sou São Paulino, né? Pra variar, vocês entrarem lá, vocês só vão ver com roupa do São Paulo. É... Sou servo de Deus, né? Graças a Deus. Glória a Nasci no Deus. Evangelho, cresci, me formei técnico mecatrônico e depois cursei engenharia elétrica, né? E hoje eu trabalho como técnico eletricista. Ainda não trabalho, ainda não atuo como engenheiro, mas isso aí tá nas Tá mãos de só no Deus, começo, só né? começando, galgando aí, Aí estudando pra sim. conseguir chegar nos objetivos, né? Você gosta muito de futebol, né? Bastante. Você já teve sonho de ser jogador? Ixi. Sério? Todo mundo tem, né? Todo menino tem sonho de ser É, jogador, né? verdade. Acho que a primeira coisa é ser jogador. Com Você certeza. não quis trilhar? Não, não tem vocação. O pessoal que joga comigo aí sabe que não tem muita vocação, não. Porque Dá pra você, brincar, né? Dá pra óbvio se que tá vendo divertir. que cada um, Deus deu um dom, né? É Mas verdade. é isso aí. Me diga aí. Eu sei que você passou por um processo bem delicado, bem complexo e de uma forma assim inexplicável. É inexplicável de uma forma de se falar, Sim, pela sim. ciência, pela medicina, mas nós sabemos que a gente serve um Deus que tudo ele pode fazer, né? E quando Com ele certeza. tem um propósito nas nossas vidas, e através disso, né, desse processo que você passou, você está aqui para contar e para edificar. Que processo foi esse? É, uma historinha meio longa, né? Mas vamos tentar resumir aí. É, basicamente, assim, vou contar um pouquinho do início aí. Eu Uhum, nasci com problema no esôfago, né? Eu não uhum, tinha os movimentos normais, né? Peristálticos do esôfago. E nasci com a válvula de hiato aberta. uhum, É uma válvula que quando você come, no caso quando é bebê, bebe o leite passa pela válvula, ela fecha para não deixar voltar, né? uhum, E eu nasci com essa válvula aberta. Aí com poucos dias de vida, vomitava bastante, né? uhum, E minha mãe, até talvez por falta de experiência, até achava que era normal, né? uhum, E, e aí passou acho que um mês, não tava ganhando peso e tal.
E aí meu avô um dia viu eu vomitando, minha mãe falou, o pessoal fala que é normal, então ele falou, é bom levar no médico, né? E aí quando levaram no médico, já fizeram todos os exames e eu já fiquei internado, Uhum. né? Eles descobriram esse probleminha que eu nasci, né? E aí eu já fiz uma cirurgia, né? Para consertar esse Quantos anos, Pedro, problema. Eu você tinha já... um mês de vida. Um mês? Um mês. Tinha um mês. Nossa. Aí fez a cirurgia, né? E, e aí depois de uma semana, a cirurgia abriu por dentro, né? Quem sabe ao certo contar melhor essa parte, porque como eu era bebê, eu Uhum. não lembro, né? Recém-nascido, mas é minha mãe, né? Mas pelo que ela me conta, os pontos abriram por dentro e eu tive a primeira aderência intestinal. É quando o intestino, ele tipo, meio que gruda, né? Nossa. E aí precisaram reoperar com urgência, né? Uhum. E quando minha mãe chegou lá, já tinha sido operado, né? E aí depois disso, é, vivi normal, cresci normal, uma criança normal, Ficou me tudo alimentei normalizado. normal, normal. Aí tipo, cresci, tomei o leitinho até o tempo certo, depois Uhum. entrou com a papinha, comida, enfim. Uma criança normal, né? Uhum. E aí me diverti, brinquei a infância inteira, joguei bola, fiz de tudo. E cresci, estudei, né? Me formei, Tinha uma sempre, vida normal. sempre normal, sempre trabalhei, né? Desde os 17 anos sempre trabalhei. E, e aí quando foi no final de 2021, né? Uhum. Que aí foi a parte pesada, né? Que aí eu Aí, senti na pele, né? Quando era bebezinho eu não senti, né? é... Foram duas cirurgias quando eu era bebê, né? Não senti, mas já foi um milagre, né? Que a médica chegou até a comentar com a minha mãe e falou assim: é, quem perguntar, fala que o Pedro teve aderência intestinal e, no caso, a aderência, que é o intestino, colou na parede do abdômen e fez com que eu não tivesse uma hemorragia, né? Que eu poderia já ter morrido com um mês de vida, né? E Nossa, aí, Pedro. e aí quando foi no final de 2021, eu trabalhei normalmente, na semana do Natal, né? Trabalhei Uhum. normalmente, cheguei em casa numa segunda-feira, até lembro o dia, dia 20 de dezembro, né? E, e aí cheguei em casa, fui jogar bola depois, voltei, tomei banho, jantei, né? E aí quando foi de madrugada, eu acordei com dores muito fortes, né? No abdômen. Uhum. E aí falei com os meus pais, pedi pra eles me levarem no médico, falei que a dor estava muito forte. Eu já tinha acordado antes, eram umas 2 horas, aí fiquei tentando dormir até as 4, não consegui com dor, né? E aí fui pro hospital. Uhum. Aí chegando lá, fizeram os exames necessários, né? E tomografia e tudo, e descobriram uma suboclusão, né, no intestino. E o que é isso? Suboclusão é como se tivesse, porque o nosso intestino, a grosso modo, ele é todo mole, né? Uhum. Ele é solto, né? O Uhum. nosso intestino para poder ter os movimentos e a comida poder transitar por ele, né? Uhum. E é como se tivesse já meio que colado e tivesse uma parte obstruída, né? Já no Nossa. intestino. E aí a médica que me avaliou lá era clínica, né? Uhum. Geral. E ela falou: já fica internado aqui. Isso no dia 21, né? Ela falou: você já fica internado que amanhã você já passa pelo acompanhamento com o médico cirurgião. Uhum. Pra saber se vai operar, o que vai fazer, né? Qual que Uhum. é a medida que vai ser adotada. E, e aí passei a noite no hospital já, né? Com dor. E aí, desde então, já sem comer, né? Sem receber alimentação. Porque se fosse operar no dia seguinte, já ia estar com o Já tá tempo de de jejum, jejum, né? né? Necessário. E aí o médico chegou lá, avaliou de manhã e falou que teria que ser necessário uma cirurgia, né? É, para desobstruir o intestino. Ele tentaria fazer por vídeo. Se não desse, ia ter que abrir minha barriga, né? É, e aí fiz a cirurgia no dia 22 de dezembro, né? E desde então sem comer, aí colocaram o acesso no meu braço para receber alimentação Uhum. parenteral, que chama, né? Sim. E, e aí colocaram o acesso no meu braço, sem comer, sem beber água. E aí já aquele pós-cirúrgico que é horrível, né? Muitas dores e tal. E aí sonda no nariz
Enfim, né? Um sofrimento muito grande, né? E aí quando, que assim, quando eles operam, meio que dá um choque no intestino, né? Ele fica sem funcionar. Então, o nosso organismo continua gerando os líquidos, né? Uhum. O estômago e tal continua gerando os líquidos. E aí, para drenar isso, para eu não ficar vomitando e forçando os pontos da cirurgia, aí eles colocam um dreno no nosso nariz, né? E aí tem tipo um copinho, né? E eles vão limpando, né? Vai drenando, a própria gravidade vai drenando, Ajudando a né? fazer isso. Fazendo a limpeza até que o intestino volte a funcionar, né? Trabalhar com o tempo e os líquidos é, volte a A passar normalizar. pelo Aham. caminho normal, né? E aí com esse dreno no nariz, e aí eles fazem a medida, né, de como que tá sendo o andamento também da cirurgia, o pós-cirúrgico, através desse potinho, né? Porque aí Uhum. quanto vai diminuindo aquele líquido diariamente, significa que já está trabalhando mais o Que já está intestino, enfim, normalizando, normalizando, né? para poder tirar a sonda, voltar com dieta líquida, voltar Uhum. com a dieta pastosa até ser a dieta normal, né? E só que aí o médico falou que talvez uns 7, 10 dias internado, né? Talvez até 15 dias. Na UTI a estimativa era ficar cerca de 3 a 4 dias internado na UTI, Uhum. né? Só que não era o que o médico queria, né? O médico falou, né? Mas não era o que Na Deus, verdade, não foi. não foi o que Deus estabeleceu, né? Uhum. E aí com 2 semanas, passei o Natal, Ano Novo no hospital, né? Como foi o seu Natal no hospital? Foi complicado, foi complicado. Como foi? Você lembra da cena? Como é que Falar a foi? verdade, Teve ceia? Porque você não eu não podia podia comer, né? comer, né? Ai, Aí, por que que eu tipo, tô perguntando se tinha, teve ceia? tinha o pessoal lá, os enfermeiros e tal, porque eles Sim, também passam, né? Tem que ficar sim, tem lá, que né? Tava ficar. na Ah, UTI. E, bom, foi complicado, né? Natal, Ano Novo, meu, a gente quer eu estar com a não desejo pra família. ninguém, né? É, então eu acho que Muito isso é um difícil. ponto muito importante assim de você falar, né? Porque a maioria das vezes a gente fala, ai, que chato, né? Ai, que chato, vou passar o Natal com a família. A gente E depois a gente vai é, mudando a percepção, né, Pedro? muda, dá valor pra tudo, né? Nos pequenos detalhes, né? É, E aí, passado o Natal, Ano Novo, aquela expectativa de de ir embora. melhorar, né? Uhum. Tirar aquela sonda do nariz, voltar a beber água e voltar a comer, tipo, a sede que eu tinha, né? Uma sede muito grande no pós-cirúrgico, que não podia beber água, não podia nada, né? E aí, quando foi no dia 5 de janeiro, se eu não me engano, eles perceberam que aquele líquido não estava diminuindo, né? Uhum. O da sonda, que eles chamam de débito, né? Débito diário, não estava diminuindo. E aí eles refizeram a tomografia e falaram que ia ter que operar de novo, né? Porque não tinha dado certo a cirurgia, tinha que ver o que tinha acontecido e precisava reoperar, né? E aí quando foi no dia 6 de janeiro, eu fui reoperado, né? 8 horas de cirurgia. Nossa, Se eu não me engano, acho que por volta de 8 horas da manhã eu entrei na sala de cirurgia e saí umas 4 da tarde, nossa. né? Só que nessa cirurgia, na primeira eles tinham só descolado o intestino, né? Uhum. Não tinham dissecado, não tinham cortado nenhuma parte do meu intestino, tinham só tentado tirar onde estava obstruído, né? Descolando mesmo. E só que nessa segunda cirurgia, o médico viu a necessidade de tirar um pedaço do intestino, né? Ele fala que tirou cerca de 1,5 metro Meu Deus. do intestino delgado, né? Porque o nosso intestino, quem quiser pode até pesquisar aí na internet, a gente tem dois intestinos, né? O Uhum. delgado e o grosso. O intestino delgado, ele pode ir de 3 a 6 metros, pelo que eu dei uma estudada, e o grosso mais uns 2 metros, né? Nossa. Tudo isso dentro Tá do nosso, explicado então, por dentro do que que eu nosso, tenho essa pochete. Tô entendendo agora, Rai. dentro do Que bom nosso. que você falou isso pra mim, irmão. Obrigada. Então, aí eles tiraram cerca de 1,5 metro, né? E o médico fez umas ligações. Peraí, não te cortando. 1,5 metro, será que é isso aqui? 1 metro é mais ou menos daqui até ali. Então 1,5 metro deve ser quase eu de braços abertos, talvez um pouco menos, né? Menina, é muita É, coisa, né? bastante. E aí
o médico viu a necessidade de fazer 2 ligações do intestino Uhum. delgado para o intestino grosso, né? Ele fez meio que um bypass, para quem faz cirurgia bariátrica, é algo similar. Não é a Uhum. mesma coisa, mas é algo similar, né? É o que ele fez. E ele falou para minha mãe que depois da cirurgia, muito complicada, eles cansados, né? Os médicos, e aí eles falaram que os 7 próximos dias seriam cruciais, né? Até mesmo para a questão de sobreviver, de vida, né? Nossa, E só que que... minha mãe não me contou isso, né? Só me contou depois. Eles falaram, aí depois, com o passar dos dias, ela ia entrando na UTI para me visitar. E ela falava, mais um dia, estamos no segundo dia, estamos no terceiro. E eu não entendia muito bem aquilo, né? Mas é porque o Uhum. médico tinha passado para ela Esses que 7 dias ele falou assim, ó, 7 dias cruciais para ele não morrer, né? sobreviver. Porque o que aconteceu, a cirurgia foi bem complicada mesmo, enfim, né? E aí, uma semana depois, né? Aí eu todo naquele pós-cirúrgico, continuava com a sonda no nariz, sem poder beber, sem poder comer, né? E uma semana depois, eu tava andando com a físio, né? Uhum. Com a parenteral pendurada no braço, né? Que tinha que andar carregando aquele carrinho pelo hospital e tal, pra poder não perder, né? Os movimentos e tal, porque ficar muito tempo deitado acaba até perdendo, Sim, desaprende a andar praticamente, desaprende, né? né? O corpo fica Vai atrofia, né? atrofiando, os músculos vão diminuindo. Enfim, né? Aí eu tava andando com a físio e quando eu tava andando com ela, aí eu comecei a ver, tava tipo vazando assim na ferida operatória, vazando, né? Meu Deus, É como se Pedro. fosse tipo fezes, né? Uhum. Na verdade, é e não é, né? Porque assim, eu já tava um tempo sem comer, então basicamente era os Mas líquidos era que o. algo que Sim, estava lá sim, sim. dentro, né? E aí começou a vazar na ferida operatória, né? E sujou a cueca, sujou a roupa do hospital lá. E aí passaram pro médico, né? Ele já ficou desesperado na hora. E ele falou, Que não, era um mau sinal, né, é um Pedro? mau sinal. E aí ele falou, não, provavelmente abriu fístula. Nas ligações que ele fez, né? Nos cortes que ele fez no intestino, abriu fístula. Fístula é um vazamento, né? Abre um caminho e ele abre um vazamento em órgãos, seja ele intestino, pâncreas, enfim. Tem vários tipos de fístula, né? Uhum. Só que no meu caso era no intestino. Abriu o vazamento no intestino e começou a vazar para dentro da barriga, né? E como os pontos ainda não estavam totalmente cicatrizados, começou a vazar pelos pontos, né? E Nossa. com isso tinha um risco de dar infecção, O né? que que você sentiu? Generalizada. Na hora que você viu, não tem como Ah, a gente não sentir tinha medo medo, mas assim, eu não tinha talvez, assim, eu não tinha talvez nem noção do que estava acontecendo, né? do grau da seriedade, É, porque é muito sério, não tinha né? nem noção talvez, né, naquele momento. E aí começou a vazar, e aí ele já no mesmo dia, foi no dia 12 de janeiro. Aí ele já falou: "Não, isso foi de manhã. À tarde eu já entrei na sala de cirurgia de Já novo então já para reoperar. terceira Terceira cirurgia. cirurgia. 2 quando era pequeno e mais 3 agora, né? Então, Já então na verdade são 5. são 5 já, na verdade. Que eu senti mesmo é a terceira, né? Porque a outra era Sim, bebendo, sim. Então, no caso, mas nesse processo já era a terceira sim, vez. terceira vez, né? No E dia aí? 12 de janeiro de E 2022. a sua cabeça? Porque assim, o corpo tava. Você tava vendo o corpo dar alguns sinais. Mas e no seu psicológico? Ah, eu sempre colocava nas mãos de Deus, né? A fé, né, Todas as gente? vezes eu colocava nas mãos de Deus, né? Eu falava, Deus, tá nas tuas mãos, tem que operar, vamos lá, eu creio em ti. E é É a assim, né? fé, né? É só pela fé, né, Pedro? Colocava a minha vida nas mãos de Deus, falava que se eu não voltasse, porque aqui a gente sabe que é tudo passageiro, né? Então, se eu não voltasse daquela cirurgia, que eu fosse para os braços de Deus, né? Para os braços do Senhor. E sempre colocava, né? Diante de Deus, essa situação. E aí, no dia 12 de janeiro, fui reoperado pela terceira vez. Ele foi tentar fechar onde estavam os vazamentos, né? E limpar, né, a cavidade abdominal, Uhum, porque nossos órgãos, aonde ficam nossos órgãos dentro do nosso corpo, é tudo limpinho, uhum. né? Se qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de coisa, dá infecção, pode vir a dar uma infecção generalizada e a pessoa vir a óbito, né? E aí ele reoperou, né? Me operou novamente. Ele tentou fechar aonde ele achou, né? Que era o vazamento. Ele tentou costurar e, enfim, grampear lá com os grampos cirúrgicos. E, e ele lavou a cavidade abdominal, né? E fechou minha barriga de novo, né?
E aí ele colocou uns drenos. Nessa terceira cirurgia ele colocou uns drenos, né? E aí colou aquelas bolsinhas de colostomia na minha barriga, né? Uhum. E ele falou, ó, não pode vazar de novo, né? Eles, pela experiência deles, eles sabem qual que é o líquido que tem que sair, né? Uhum. Naqueles drenos, porque tá em comunicação direto com a parte interna da barriga, né? Então, se começasse a sair líquido fecaloide, eles já ia ter ciência Tinha que, rompido, né? que tinha rompido novamente, né? E aí, fui pra cirurgia, essa cirurgia foi menor, acho que foi 2 a 3 horas, se eu não me engano. E aí, ele falou, ó, não pode abrir de novo. Só que aí, 3 dias depois, voltou a vazar, né? Voltou a vazar líquido pelos drenos que ele tinha colocado. Era um mau E era o sinal. líquido que não podia vazar, né? E aí era sinal que tinha aberto a fístula novamente, né? E aí ele falou, ó, agora eu não posso te reoperar. Vamos ver como que o seu organismo vai se comportar. Uhum. Eu não posso te reoperar, porque a cada manipulação vai inflamando, né? O nosso organismo, o intestino em si, a barriga, o abre e fecha, enfim. E ele falou, vamos esperar para ver como que o seu organismo vai se comportar. Pode ser que a fístula feche sozinha. Tem Uhum. casos na medicina, né, na literatura, que as fístulas levam até 500 dias para Uhum. fechar, né? E aí eles iam fazendo a medição do líquido que saía nos drenos, né? Nesse período eu cheguei a ficar com 4 bolsinhas de colostomia colada na barriga, mais a ferida operatória, né, costurada, mais os acessos no braço, mais o dreno no Você não podia se nariz. mexer. Praticamente não podia me Você mexer, ficava né? imóvel. É. O que você fazia nesse momento de imobilidade? Eu só queria, às vezes, só descansar, só queria ficar deitado, conversava, né, com o pessoal lá, com os enfermeiros, nas visitas também, conversava nas visitas, mas é muito complicado, né? Você só quer que acabe logo, né? É, eu E imagino. tinha a expectativa, né, da fístula fechar, né, por si só, né, que é o que os médicos esperavam. E aí eles mediam aquele líquido que saía nas bolsinhas, nos drenos, né, e eles mediam diariamente e com base no tanto que saía, eles tinham ciência, assim, tá perto de fechar, não tá, é uma fístula de alto débito, de baixo débito, enfim, né. E aí, em tempos, no hospital, aí eu fiquei internado e fiquei sem comer, Meu, desde então. quantos dias sem Então, comer? eu entrei no hospital dia 21, dia 21 De de dezembro. dezembro. Eu saí do hospital dia 30 de abril. Faz as Pass- contas aí. Eu não sou boa de Deu conta. 131 dias, se eu não me engano. Deu 131 dias, 65 dias de UTI e 66 dias de quarto, no quarto, né? A metade de um ano, então. Você ficou quase metade de um ano. Basicamente, fiquei um tempo, né? E quando eu saí, eu não tava zerado ainda, né? Eles me Uhum, liberaram pra casa porque, assim, deu uma melhorada, uhum. né? No caos que tava, deu uma melhorada. Eles falaram, é bom você ir pra casa, respirar um pouco o ar da sua casa. Você já tá 4 meses e 11 dias internado aqui. Então, vai pra casa, vamos continuar o tratamento em casa, no home care, e eu sem comer, né? Esse tempo inteiro O tempo sem inteiro, sem comer comer. nada. Em alguns momentos, nesses meses, acho que no período de fevereiro e março, eles tentaram reintroduzir dieta, Uhum, né, líquida e até chegou a colocar dieta pastosa, mas assim, aumentava muito a uhum, infecção, né? uhum. Meu corpo, como tinha o vazamento, tudo que eu comia vazava para dentro da barriga, aumentava a infecção, dava risco maior ainda de sepse, né? Eles tinham que aumentar assim a dose de antibiótico. Chegou a vez que eu tinha 3 antibióticos correndo na minha veia ao mesmo tempo, mais a Nossa. alimentação parenteral. Então, assim, eles tinham muito medo de introduzir dieta de novo, porque tinha um vazamento, tinha uma fístula aberta, né, na minha barriga e tudo que eu comesse ia vazar para dentro da Então, barriga. naquele momento, você era mais ou menos assim, uma bomba relógio, né? Então, e eles tentaram ainda, acho que 2 ou 3 vezes colocar dieta, mas aí chegou uma hora que eles falaram, ó, não tem condições, toda vez que a gente tenta, aumenta sua infecção. E aí eles cortaram de vez e falaram, ó, a partir de agora você não bebe nem água, né? Nossa, E, Deus. e aí
para você entender isso, porque assim, por mais que o nosso corpo está passando por um processo, a nossa mente está intacta. Você Sim, pensava em comida, lógico. ficava pensando, Ficava vendo vídeo na internet. O Instagram e só aí, tinha coisa de comida só. É, vontade, né? De como é que beber você fez para água. controlar? Porque aí tá aí um dos frutos, né? O autocontrole. Como é que você conseguiu manter o autocontrole nessa questão de ter essa paz, de falar assim, Senhor, ó, tudo bem, eu não posso comer, mas o Senhor está no controle. E ao mesmo tempo, que vontade de comer essa picanha, mas eu não É verdade. posso. Como é que você conseguiu lidar com esse momento? Porque assim, comer acho que uma das coisas mais, É, comer, dormir, né? né? Comer e dormir, né? Eu também, eu detesto essas duas coisas, tô brincando. Todo mundo ama comer e dormir. Então, como você fez Então, para eu acredito que para foi construir? Deus mesmo que me deu forças, né? Porque assim, se eu penso que eu passei, eu não sei nem como explicar, assim, Uhum. como eu consegui passar, né? Só Talvez fui vivendo, né? E s- acordava, colocava diante de Deus, às vezes nem dormia direito à noite, era entrando toda hora sim, enfermeiro o para dar ambiente do medicação, hospital. né? Não tinha condições de dormir, às Uhum. vezes dormia um pouquinho à tarde, ficava cansado. Enfim, foi muito complicado, né? E aí chegou, ainda no período que eu estava internado, chegou um momento que o meu corpo acabou expulsando aqueles drenos, Hum, e aí aquele já não tinha mais saída, né? hum. Para aquele líquido Líquido. que o meu organismo estava gerando, porque já não era nem mais comida, já tinha se passado tanto tempo, né? E meu corpo começou a, tipo, minha barriga ficou inchada, a febre aumentou, né? E mesmo com antibiótico, a febre ficou alta, eles ficaram com bastante medo. E aí, não lembro se foi dia 18 ou dia 28 de fevereiro, eu tenho certinho as fotos aqui no celular, mas aí, tipo, minha própria barriga é, abriu 3 furinhos, assim, e vazou, saiu tudo, assim, tudo sujeira que tinha que Hum. sair, saiu, né? Por um lado foi bom, né? Sim, aí, naquele momento, é, naquele momento a febre abaixou, né? A infecção já deu uma diminuída, já saiu tudo que tinha impureza, Então né? acho que esse foi Deus então que Foi fez isso Deus, aqui, meu pai fala que foi os 3 dedinhos de Deus, assim, que porque deu ficou puf! 3 furinhos, né, na minha barriga, assim, eu já não, Nossa. nesse momento eu já não tinha mais os pontos, já tinha até tirado os pontos da cirurgia, porque depois de um mês mais ou menos eles tiram, e já tava com a barriga lisa, só que tava acumulando aquela sujeira dentro. Os Uhum. drenos o corpo tinha expulsado, né, e aí abriu na própria, eles chamam de decência, né, na própria parte onde foi feito o corte, abriu. Os 3 buraquinhos, começou a vazar, né? E aí naqueles buraquinhos a gente colocava as bolsinhas para poder acumular a sujeira, não ter que ficar limpando toda hora, né? Uhum. Enfim, foi um sofrimento grande, né? E aí, Nossa Deus. no dia 30 de abril, eu fui para casa e continuava no mesmo quadro, esperando a fístula fechar, E não né? fechava. Não fechava. E aí, eu ainda tive mais 2 internações. Esse tempo todo eu fui operado as 3 vezes e fiquei internado o tempo todo no Hospital Assunção, né? Uhum. E depois que eu fui para casa, ainda tive mais 2 reinternações, porque assim, quando eu fui para casa, no mesmo quadro, só o antibiótico, tava usando um antibiótico só em casa, né? O enfermeiro ia lá, colocava, e a parenteral o tempo inteiro em casa também, e ficava só no quarto, né? Só que aí tinha momentos que a infecção aumentava, Uhum. começava a dar febre, né? Uhum. Febre alta, e aí já assustava. Aí minha mãe media, já assustava, já corria pro hospital. E aí a gente corria pro hospital, que eles falavam, ó, se der febre, vem pra cá, porque é Uhum. sinal que a infecção tá alta. E aí a gente correu pro hospital, tive mais 2 internações, uma de 11 dias e uma de 16 dias, né? Nesse período aí, e sem comer, né? No período que eu fui pra casa, o médico só liberou água pra conforto, né? Ele falava, ó, se tiver sede, tipo, só pra molhar a boca, assim, mas não vai tomar uma garrafa de água, né? E Nossa. aí o tempo inteiro em casa, também o sofrimento, porque meu quarto fica em cima da cozinha, então o pessoal fazia comida embaixo, já subia o cheiro, Meu né? Deus, Já subia o cheiro. Qualquer Pedro. coisa, E a vontade de vontade de comer. comer, né? De beber O que água, que, o que beber que, o suco, né? que que hoje você, depois de você passar por tudo isso, o que que você mais, sim, você se lembra que te marcou nessa... O que me marcou muito, que eu sempre lembro, num desses dias que eu tava em casa, né?
é, eu sempre pedia a Deus, sempre orava, né? Me colocava diante de Deus, falava para Deus, eu não sabia como que ia se resolver essa situação, né? Uhum. Eu tinha eu cria totalmente que Deus era poderoso para resolver, Uhum. mas eu não sabia como ia se resolver, eu não sabia se ia ser necessário outra cirurgia, porque eles falavam, né? Pode ser que tenha que fazer outra cirurgia. Ou então a fístula vai fechar, ou então o médico até falou: ah, tem gente que vive normal com essas bolsinhas de colostomia, talvez. Só que o meu caso, ela não era uma colostomia em si, porque colostomia é quando eles pegam a parte do colo, né, do intestino, e direcionam para a barriga da pessoa e colocam a bolsinha. Então, tipo, tudo que tem que sair, sai na bolsinha. Uhum. O meu caso, eles não sabiam ao certo onde estava essa fístula dentro da minha Uhum. barriga e ela vazava para dentro da barriga, Uhum. entendeu? Então precisava resolver, não dava para viver desse jeito, né? Sim. E aí, num desses momentos, eu sempre comento isso com quem eu conto, né? É, eu me coloquei diante de Deus e falei: Deus, me dá a oportunidade de comer novamente, né? Eu falava: Deus, eu não sei como que o senhor vai fazer, né? Mas assim, eu chorava porque eu não aguentava mais, assim, eu já não estava aguentando mais, eu estava cansado. Eu falava: Deus, tô cansado. Eu comentava, né, com os meus familiares, com a minha mãe, eu falava: tô cansado, tô cansado. Porque é um sofrimento muito grande, né? São coisas que não dá nem para explicar aqui, coisas Sim. que talvez eu nem lembre, né? Uhum. As bolsinhas de colostomia, aí colava, aí começava a crescer os pelos na barriga, pelo pubiano, aí tinha que puxar, puxava Meu junto, criava Deus. ferida, sabe? Então foi São um detalhes assim detalhes que que, tipo, só eu mesmo e assim, minha mãe principalmente, que tava o tempo tava o inteiro tempo comigo, inteiro. que ela viu, né? Ela não sentiu na pele, mas ela é mãe, ela sentiu, assim, a dor que eu tava passando, né? E aí, nesse momento, eu falei diante de Deus, assim, coloquei e falei: Deus, me dá a oportunidade de poder comer novamente, né? E eu ficava vendo as coisas na internet e, tipo, me dava vontade, né? Eu sempre gostei de comer carne, lanche, pastel, tudo que a Uhum. gente gosta, né? Sim. E não podia, né? Mas eu tinha dentro de mim que Deus ia me tirar daquela situação. Eu não sabia como, não sabia quanto tempo ia durar, né? Até o médico que me operou as 3 primeiras vezes, né? O Dr. Bernardo, ele falava: ó, esse momento vai passar na sua vida. Pode ser 2, 3, pode chegar a 5 anos, mas vai passar e você vai voltar a viver normal, né? Então eu colocava isso, né, para dentro de mim, né? Trazia isso, né? Também as visitas dos pastores, né, nos hospitais. Um dos que me visitou também foi o pastor Jair, né, da El Uhum. Shaddai, e ele falou assim, ó: Deus vai restituir tudo que foi tirado de você, né? E você vai ser liberto desse cativeiro, né? E eu não sabia como ia acontecer, né? Mas, assim, o que me marcou Mas você crê. bastante eu tinha certeza que Deus ia me tirar, né? Daquela situação. E o que me marcou bastante foi esse dia, que eu lembro que eu chorei bastante, né? Orando. E falei: Deus, me dá a oportunidade de comer novamente, né? E aí as boas novas chegaram, graças a Deus, Quando né? que essas boas novas chegaram? Então, aí, nesse meio tempo que eu tive essas 2 reinternações no Hospital Assunção, minha mãe entrou em contato com esse médico que tinha me operado, né? Uhum. Inclusive, ele também já não estava mais fazendo parte da equipe do Assunção, mas ele ainda continuava me acompanhando, né? Uhum. E aí ele falou: ó, vou tentar colocar você lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Porque lá o pessoal mexe só com isso. Tem uma parte do hospital que mexe só com isso, Uhum. né? Parte de intestino, seja problema que nem o seu, seja câncer, seja doença de Crohn, que é uma doença específica Uhum. de intestino. Enfim, e aí ele conseguiu o contato, né, de um médico no Hospital das Clínicas. E aí a gente marcou a consulta, graças a Deus o convênio cobria a consulta no Hospital das Olha. Clínicas, né? E aí quando eu saí dessa internação no Assunção, é, a gente marcou a consulta. é, um dia antes de passar com o doutor lá no Hospital das Clínicas, né? Assim, eu eu queria, assim, tava nas mãos de Deus, né? Eu sabia que só Deus podia me tirar daquela situação. Uhum. Só que quando a gente tá sem uma luz no fim do túnel e aí aparece uma luz assim, dá uma piscada, sabe? Você já começa a ter Você falou, mais, se opa, anima, né? dá aquela É, motivação. Você fala, ó. eu tava feliz por ter conseguido essa consulta, né, no Hospital das Clínicas para passar com esse médico especialista, né? Uhum. E um dia antes de eu passar com ele, o pessoal do hospital me ligou, falou que ele tinha tido um AVC e não ia poder
me- não ia poder me atender Eu na... tô rindo assim, não, não mas achei engraçado, mas, eu né? imagino. Porque olha os desafios que a gente tem. Ou Então, você crê ou você não crê. é Deus, né? É, Deus falou o assim, não, Senhor você vai ter que acreditar mesmo. é. E aí, era uma sexta que a gente tinha marcado com ele. Se eu não me engano, acho que era dia 8 de agosto que a gente tinha marcado. E aí o pessoal falou, ó, vamos marcar pro dia 15, semana que vem. Que era na sexta, né? E aí eu falei, não, tudo bem, pode marcar. E aí eu já, o médico que podia talvez fazer Me alguma coisa por ajudar, mim, me teve um AVC. ajudar, teve um AVC, meu Deus. E agora? Enfim, continuei colocando nas mãos de Deus, né? Sabia que não era médico nenhum que podia resolver minha É isso situação. mesmo. Era Deus. Se Deus quisesse, ele ia fazer. Se ele não quisesse, ele não ia fazer e ele ia continuar sendo Deus do mesmo jeito, né? E aí no dia 15 eu passei com o médico lá, né? Ele tava meio ruim ainda, até. E aí ele percebeu a gravidade do caso, viu que era pra ele mesmo, né? E Deus tocou no coração, tenho certeza que Deus tocou no coração dele pra assumir o caso. Porque ele poderia também não assumir, né? Não Porque ele querer meio que tá pegar. pegando uma bucha de outro médico, né? Uhum. E ele falou, não, volta aqui semana que vem, que ele não tava bem mesmo, ele falou que tinha almoçado lá, não tinha se sentido bem e tal. E ele falou, volta semana que vem aqui, que a gente vai E aí conversar melhor, você vai me você esclarecer conversou com melhor. ele depois dessa semana? Isso, aí eu voltei lá na outra semana, né? Então era pra passar no dia 8, eu fui no dia 15 e ele mandou voltar ainda na outra semana, no dia 22. E eu fui lá de novo, passei com ele e ele meio que assumiu o caso, né? Uhum. E aí ele começou a fazer todos os exames necessários, mas de cara naquela consulta do dia 15, na primeira consulta, ele já falou, vai ter que operar de novo. Né? Que é uma coisa que a gente não sabia ainda se ia ter que operar ou não, né? E aí? E ele falou, não, vai ter que operar de novo, porque já passou o tempo da fístula fechar, não vai Ele não fechar mais. fechou. Não vai fechar. Uhum. Ele falou. Então a gente vai ter que fazer todos os exames, né? Aí a gente já começou a correr atrás para ver se o convênio cobria, internação, cirurgia, tudo lá no Hospital das Clínicas, né? E eu fui fazendo os exames que ele foi pedindo. Ele foi pedindo os exames, ele entrou, a gente cruzou os contatos dele com o outro médico que tinha me operado, né? E eles conversaram, ele meio que entendeu por cima O que estava o que estava acontecendo acontecendo, né? Ele falou, mas assim, eu só vou saber ao certo como tá a situação da sua barriga quando eu abrir sua barriga, né? Aí, enfim, Vamos para mais uma. continuava em casa sem comer, né? Já tava em meados de setembro já, né? E aí, em setembro, aumentou a infecção de novo. Aí ele falou, ó, vem pra cá, vem pro Hospital das Clínicas, não vai mais pro Assunção, vem pra cá, a gente já trata você, já diminui essa infecção, né? Trata essa infecção pra te operar. E aí é o tempo também dele se recuperar do AVC que ele teve, né? E ele falou que a cirurgia poderia durar até 17 horas, né? Ele falou assim, ó, já operei casos similares ao seu e a última mulher que eu operei, que era um caso mais ou menos parecido, durou 17 ou 18 horas a cirurgia dela, né? Então, é complicado, Era bem né? complicado. E aí chegou o dia da cirurgia. Então, aí eu internei lá no dia 14 de setembro e tratei lá, né? Todo dia ele passava lá, um médico excepcional, super prestativo, abraçou a causa, assim. Deus preparou, né? Deus preparou um médico, um coreano, coreano que fugiu da guerra, na época da guerra entre a Coreia, as duas Coreias, a família dele fugiu da guerra, veio pro Brasil e ele virou médico especialista aqui, né? Colocou ele Deus colocou ele na minha vida. Olha como Deus é maravilhoso. Graças a Deus. E aí no dia 26 de setembro, às 8 horas da manhã, 8, 9 horas da manhã mais ou menos, subir para a sala de cirurgia, né? Para ser operado mais uma vez. O que ele ia fazer? Tentar reconstruir o meu intestino, né? E ver como que estava a situação, porque nesse tempo todo, nesse período todo, foi cogitado até caso de transplante intestinal, né? Nossa. Transplante visceral, que eles chamam. Então, assim, a gente tava indo, eu tava indo pra cirurgia, mas não sabia o que ia acontecer, né? Não sabia se eu ia viver, primeiramente, se depois se eu vivesse, se eu ia voltar a comer, o que ia acontecer, né? Desculpa te não, cortar. que isso? Nesse momento todo, o que significou a sua família para você? É tudo, né? Hoje Família é tudo, né?
Hoje você vendo de fora, o que que o Se não suporte fosse deles... todos, né? Todos da minha Uhum, família, mas em especial minha mãe, né? uhum. Porque no período que eu tava em casa, ela que cuidou de mim, né? Porque o enfermeiro não ficava 24 horas lá em casa. Sim. Ele ia lá, trocava as medicações, a parenteral e tal, e o período, assim, ela que sofreu basicamente, assim, junto comigo, porque as trocas das bolsinhas, tudo ela que fazia, né? Uhum, Limpava, ela chorava, limpando e tal. E, e aquela situação toda que o filho dela tava passando, né? uhum. E, tipo, eu não tenho filhos ainda, mas eu creio que para uma mãe ver um filho Não, é sofrer é a horrível. pior coisa que Você existe. tem irmãos? Esqueci de perguntar. Tenho um irmão. Um irmão? 21 anos, Vocês Daniel. vocês brigam muito? Não, não briga nada. Isso é bom, Não hein? briga nada. Nesse momento, assim, quando você lembrava do seu irmão, o que que vinha na sua cabeça? Ah, ele me dava força, né? Uhum, Ele me dava força, ele sempre chegava e falava, e aí, P, como que tá? E tal. E ele dava força, chegava, nos períodos que eu tava no hospital, ele ia lá, ficava fazendo carinho, né? Em casa também, sempre preocupado. É difícil, né? Porque eu tava sofrendo na pele, mas a família a sofre família tava também. sofrendo também. E Uhum, eu sabia que eles estavam sofrendo, todos, né? Minhas tias, né? Minha avó, meus avós, todos, né? E os amigos também, né? sim, Conhecidos, sim, familiares, pessoas da igreja, todos sim, todo sofrendo, mundo né? orando por Todo você. mundo orando, muita gente, pessoas que eu acredito que eu acredito não, tenho certeza, pessoas que eu não conheço que Uhum, oraram pela minha vida, né? muito, né? Muitas pessoas que oraram pela minha vida, abraçaram a causa e depois celebraram a vitória, né? Sim, a gente, é como é Gra- bom, né? A gente conseguir celebrar uma vitória. Porque assim, o nosso querer, muitas vezes não é o querer de Deus. Sim, Depois a gente vai entendendo. Mas como é gostoso você olhar e ver o fruto daquele, né? Daquele tempo tão difícil, verdade. você Daquele vale, transformar né? o Passagem no vale, vale. o choro em alegria. Acho que não É. tem coisa melhor no mundo. Sim, aí chegou o Então, dia da aí eu cirurgia. operei, né, no dia 26 de setembro, né? E aí o médico, a cirurgia não durou 17 horas, durou 8 horas, graças a Uhum. Deus durou menos, né? E aí o médico, quando saiu da cirurgia, ele encontrou meus pais e tal, falou, ó, tava um pouquinho mais complicado do que eu imaginei, né? Olha. E aí ele tirou mais uma parte do meu intestino, que estava toda encarcerada. Ele falou, ó, ele ficou com cerca de 80 centímetros do intestino delgado, né? E o intestino delgado é o principal do nosso organismo. Ele faz ele tem a função de absorver tudo que a gente come. Uhum. Então, para a pessoa se manter de pé, ela tem que ter o intestino funcionando, Sim. né? Então, de um intestino que pode ser de 3 a 6 metros, a pessoa ficar com 80 centímetros, Você tem 80 centímetros de 80 hoje. centímetros a 1 metro, ele Uhum. falou, né? Mas assim, é 80 centímetros de intestino, né? Delgado. E mais o intestino grosso, ele tirou uma parte também, uma parte menor, né? Uhum. E aí, enfim, ele falou, ó, consegui reconstruir o intestino, e aí ele deixou o dreno mais uma vez na minha barriga para saber, né, como que Uhum. tava lá dentro, porque o dreno ele comunica, né, com a Uhum. parte interna da barriga. E aí ele falou, ó, agora não pode abrir fístula de novo, não pode abrir fístula. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. A minha mãe até chegou a perguntar para ele, o Pedro vai sair da parenteral? Porque era o nosso sonho, era sair, né, da Uhum. parenteral, eu voltar a comer, né? Ele falou, eu não sou Deus, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Nossa. Depende de Deus e depende do organismo dele como que vai reagir, né? Nossa. E aí, mais uma vez, saí da cirurgia, né? Isso foi numa segunda-feira, dia 26 de setembro do ano passado. E eu saí da cirurgia e acordei, tava mal, né? Sentindo dor, aquele pós-cirúrgico que eu já tinha passado outras 3 vezes, mais uma vez, né? Dreno no nariz, todo aquele sofrimento, né? Só que no decorrer da noite, da segunda para terça, minha pressão foi baixando e tal, e foi necessário usar a noradrenalina, que Uhum. uma medicação que eles usam para manter a pressão da pessoa estável, Você né? achou que você fosse morrer nessa hora ou não? Não, eu nunca achei Ou que eu não? fosse morrer. Sério? Eu nunca achei que eu fosse morrer. Não, que coisa, né? Que impressionante. É a fé É, mesmo que Deus te tinha colocado ali na sua mente que sei lá, eu da tinha fé. certeza que eu não ia morrer. Eu certeza que ia dar certo, assim, tudo Olha que só, eu tivesse que passar, que eu tava passando e já tinha passado, né? esse é o poder da fé. Não é pra minha glória, pra me Sim, mas engrandecer esse é, jamais, mas mas assim, eu tinha dentro de mim que eu não ia Mas sabe morrer. o que que é isso? É isso que eu quero deixar para as pessoas. Para mim também. Porque Pra a todos gente nós, pra passa mim por ainda. momentos difíceis, a gente já quer desistir, a gente já acha que é para, né?
pra, Eu agora pra eu morrer. falo pra todo mundo agora. Eu falei assim, não vai ter problema nenhum na minha vida agora, porque tudo que eu for passar que vai ser problema, eu vou falar, não, peraí, olha o que eu já passei. Isso aqui é ficha. Mas, Deus vixe, tá no controle, né? meu Deus. E aí, Pedro? E aí, E aí, beleza. depois Aí, disso, o organismo começou a reagir bem? então, aí beleza. Aí eu já tinha passado pela quarta cirurgia, né? E aí saí da cirurgia mal e tal. Aí na terça de manhã o médico foi me visitar, viu que eu tava muito mal, né? E Uhum. no decorrer da noite, no dreno que ele tinha deixado, começou a sair sangue. Aí ele achou estranho, falou: peraí, o líquido que tem que sair não é esse líquido aqui. E ele percebeu que tava muito vermelho com aspecto de sangue mesmo. Uhum. E aí o pessoal colhendo os exames, viu que minha hemoglobina, meu HB tava muito baixo, falou: não, ele tá perdendo sangue por algum lugar. E aí passei o dia todo ruim, minha mãe lá no hospital, junto com o médico o tempo inteiro comigo, desde de manhã, né, no dia 27 de setembro. E aí chegou a noite, ele fez uma outra tomografia, né? Uhum. E aí ele viu que eu tava ruim, né? Fez outra tomografia e aí ele liberou minha mãe pra casa, falou: "Não, eu vou ficar aqui supervisionando ele e o que tiver que acontecer eu vou te ligar, eu te aviso". Aí quando foi por volta de meia-noite, minha mãe fala que tava em casa, ela chegou com meu pai, eles foram orar, né, cada um no seu canto. E aí na hora de dormir, ela disse que orou de novo com meu pai, né? Já na madrugada do dia 27 pro dia 28. E ela orou e falou que esse telefone não toque, né? Uhum. E quando foi. Aí ela terminou a oração, ela falou que não deu 5 minutos, o telefone tocou. Era o médico falando: ó, vou ter que operar o Pedro de novo. Vou ter que abrir o Pedro pra ver o que tá acontecendo. Aí, 5 5 vezes. vezes. Aí ele foi até lá onde eu tava e falou: Pedro, vou ter que te abrir de novo. Eu falei: vai lá, doutor. Então vamos. Eu tava mal, né? Então eu falei: meu, Vamos agora. tem que. Se tiver que. Vai, o que tiver que passar, vai ter que passar, né? E aí ele foi, ele mesmo. Eu acredito que até pela falta de funcionário à noite, né? Ele mesmo foi empurrando a maca, né? Pelos corredores do Olha. Hospital das Clínicas, me levou lá e falou: ó, vai dar tudo certo, a gente vai resolver esse problema. E o médico, espetacular, né? E aí quando foi por volta de 1 hora, 1h30 da manhã, já estava na mesa de cirurgia novamente para ser operado, para ver o que estava acontecendo, que estava perdendo esse sangue, né? Uhum. E aí fui operado novamente. O que tinha acontecido? Na cirurgia, na reconstrução que ele fez, é, tem os grampos cirúrgicos. Uhum. E em todas as ligações que ele fez lá, o que ele achou necessário ou não, nos cortes, enfim, ele usou o grampeador cirúrgico para Uhum. agilizar o processo, para não ter que fazer tudo à mão. Uhum. E aí um desses grampos não pegou, legal. E aí ficou vazando sangue para dentro do intestino, né? Meu Deus. E Tá aí o vendo? que ele fez? Tirou o grampo cirúrgico e fez a mão, né? Costurou a mão. E aí terminou a cirurgia por volta de 5, 6 horas da manhã, né? E ele mandou um ok, tudo ok. Ele escreveu no celular para minha mãe, só que ele mandou uma mensagem para mim, né? Uhum. E aí minha mãe não sabia se eu tinha vivido ou não, porque ela já Sobrevivido, não. Uhum. sobrevivido. Porque todo mundo já tava com medo da quarta cirurgia, e uma quinta A quinta. cirurgia em Sim. sequência, em todo o Então a quadro que eu situação tava, não né? era favorável, Não né? era, não era. E com a hemoglobina baixa, a pressão baixa, assim, foi Deus, né? E aí minha mãe fala que foi pro hospital, ela foi de metrô e ela não sabia se eu tava vivo, né? Chorando no metrô, até teve uma pessoa que encontrou ela e falou: ó, não sei o que você tá passando, mas vai dar tudo certo, né? Foi Deus, né, que colocou Foi um Deus que anjo, coloca. né? Ele até comentou da filhinha dele, que tava passando por uma situação difícil também com a filha dele. Enfim, aí quando ela chegou no hospital, ela falou pra menina da recepção: é, meu filho, eu preciso saber se meu filho tá vivo, porque eu não Nossa. sei se meu filho tá vivo, né? Aí a menina olhou no sistema e falou: ó, o nome dele tá aqui no sistema. Aí minha mãe falou: quando morre o nome sai do sistema? Aí a menina falou: sim. Ela falou: ah, Tá vivo. então tá vivo. Aí depois ela encontrou o médico, né? No horário da visita, que era por volta de 3 horas da tarde. E eu já tinha acordado, né? Olha. Só que assim, na hora que eu acordei era por volta de meio-dia. E eu acordei entubado na hora, porque nenhuma das outras cirurgias eu tinha acordado entubado. Uhum. Em todas as cirurgias eles entubam, né? Uhum. Da anestesia geral entuba a pessoa. Só que nessa última cirurgia
eles não tiraram o tubo, eles acharam por bem só tirar o tubo depois que eu acordasse. Uhum. E aí quando foi meio-dia eu acordei, entubado, com aquele tubo na boca, já desesperado, só que assim, a respiração melhor, já tava sentindo o meu corpo melhor, né? Olha, É quem absurdo operou assim, você né? foi o Espírito Santo mesmo. Com certeza, eu tenho certeza que foi Deus que operou, assim, foi as mãos do doutor André Lee, né? As mãos do doutor trabalhando ali e Deus manuseando, Mano, né? Que olha, nem aqueles fantoches que o cara manuseia, eu tenho meu Deus, certeza que que foi assim, forte, né? hein? E aí, é, graças a Deus, eu já acordei, né, melhor, apesar de estar entubado, e aí ele tava lá, né, esperando até eu acordar, e aí tiraram o tubo da minha boca, minha família me visitou, né, na Uhum. hora da visita, às 3 da tarde. Eu já tava melhor, né? Quem entrou, inclusive, foi meu pai. Ele até falou depois pra minha mãe, não, ele já tá bem melhor, tá conversando, né? Porque eu já tava, tipo, outra pessoa mesmo. Já não tava mais perdendo Nossa. sangue, né? Já tinha, tomei as bolsas de sangue Uhum. na cirurgia, tomei depois também, mas assim, o corpo já tava Já reagindo, estava né? começando a reagir. Então, aí, e o médico lá. Então ele chegou terça de manhã, ele me operou na segunda, né? Eu saí umas 4, 5 horas da tarde da cirurgia. Quando foi terça de manhã, ele chegou no hospital, me acompanhou o dia inteiro, passou a quarta de manhã, me operou na quarta de madrugada, chegou a quarta de manhã, quarta, meio-dia, ele esperou acordar, aí depois que eu Que ele foi acordei, ele foi embora. embora, Que né? O tempo bonitinho. inteiro Deus ele abençoe esse me médico. acompanhando, né? E, e aí, de lá pra cá, foi a recuperação, né? Uhum. Ver como que o organismo ia reagir, né? E graças a Deus, ainda depois tive uma nova internação, né? Uhum. Aí foi aos poucos, né? Voltei a comer no hospital, já saí. Sim, agora vamos nessa parte. É. Agora eu tô interessada. Quando o médico chegou e falou assim, olha, você está liberado para comer. Então, E aí aí? foi aos poucos, né? Aí ele Hum, falou, ó, não pode abrir fístula, que o maior uhum. medo era abrir Era a fístula. fístula. Manteve o dreno, né, na Uhum. barriga, aí já não tava mais saindo sangue, enfim. E aí, depois de uma semana, eu fui liberado pro quarto. E aí, no dia 4 de outubro, no dia do meu aniversário, eu fui liberado pro quarto. Olha Foi um só que presente, né, de Deus. bênção. Ainda tava sem comer, com o dreno no nariz, enfim. Mas aí, a UTI é horrível, né? É horrível. Uhum. Eu já tinha passado tanto tempo na UTI, eu já não aguentava mais, né? Uhum. E aí, fui pro quarto. E aí, depois, aos poucos, foi esperando aquele líquido diminuir do dreno, né? Do Uhum. dreno no nariz, que é o débito que eles chamam. E aí foi diminuindo aos poucos, até que ele tirou. Ou seja, ali estava falando que seu corpo já É, estava tava reagindo o bem. intestino voltando a Olha funcionar, né? que E o bênção. líquido, tudo que tinha que passar, Já estava passar pelo caminho passando. certo, né? Uhum. E aí ele falou, agora já pode beber água, aí foi aos poucos, né? Água de Primeira vez que você tomou coco. um copo d'água Ah, depois. foi bom, né? Água de coco, ele liberou água de coco. E aí? É E diferente? O aí sabor estava diferente? já deu aquele refrescar na garganta, né? É diferente, né? Depois você É, vem de uma dá um trajetória. valor que não é imensurável, né? Acho que é isso, né? A gente ser grato nas pequenas coisas, a Sim, gente com tomar água, certeza. conversando e tomando água, mas quantas pessoas em hospitais, Não pode andar, não não pode pode beber andar, água, e né? a gente precisa agradecer mais a Com Deus. Isso faz a certeza. gente refletir mais, né, Pedro? Sim, com certeza. É o que eu falo, né? Pra todo mundo, eu falo assim, todo dia que eu levanto, né? é, eu agradeço a Deus, né? Por Uhum, levantar, agradeço a Deus por poder comer novamente, né? uhum. Agradeço a Deus por andar, né? Porque teve um período que eu não podia nem andar, né? Após a terceira cirurgia, o médico falou, ó, ele vai ter que ficar 12 dias na cama. Eu fiquei 12 dias sem poder andar. Direto, tomando banho na cama, tudo na cama, né? Uhum. Enfim. E aí, voltou a dieta líquida, aí foi aos pouquinhos, o organismo foi respondendo bem, graças a Deus. E eu saí do hospital no dia 27 de outubro, já comendo arroz e peixe já. Já tava comendo e Hum. legumes. Então, tipo, foi uma Meu bênção, Deus, né? cara, você é um milagre, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Por que que você acha que você é um milagre? Por que que eu acho que eu sou um milagre? Uhum. Não, um milagre assim, por tudo que eu passei, né? Por Sim, tudo que Deus passou junto comigo, né? sim, Mas eu creio que eu tô aqui vivo, tem algum propósito, né? com Tem algum certeza. propósito, levar tudo que eu passei para as pessoas, né?
e principalmente edificar a fé das pessoas, né? É isso mesmo. E a minha fé mesmo, porque toda vez que eu conto novamente, que eu lembro das coisas, né? porque assim, no dia a dia a gente vai até que, de certa forma, esquecendo, né? Uhum, Eu tento nunca deixar de agradecer a Deus, né? uhum, Sempre tô agradecendo, em tudo. Nos pequenos detalhes, né? Quando eu tô uhum. na igreja, às vezes, obrigado, Deus, porque eu tô aqui, né? Quando eu vou, qualquer lugar que eu queria ir e não podia, eu agradeço a Deus, né? E tudo foi muito difícil, né? Pra tomar banho, às vezes tomando banho na cama, usando fralda, tipo situações que a gente não deseja pra ninguém, né? Sim. E como ainda por ser novo, né? Ter Uma, totalmente minha uma independência e do vida, né? nada tá, tipo, dependente das pessoas pra tudo, né? Então, não foi fácil. E aí depois eu fui pra casa, aí foi a recuperação, né? Ainda tive uma reinternação, porque deu trombose no catéter que eu tinha no braço, né? E eu Meu precisava ainda, Deus. já estava comendo, mas precisava ainda da alimentação parenteral ainda, Uhum. em conjunto com a alimentação via oral, porque o intestino ainda não estava 100%, ainda estava indo muitas vezes ao banheiro, ainda Uhum. estava se adaptando. Tava em processo, né? Foram 10 meses sem comer, né? Então, Meu Deus. 10 meses sem comer, então o intestino atrofiou. Me fala aqui, qual foi a primeira coisa que você falou assim, eu derrubei não, né? Me fala aqui, a primeira coisa que você falou assim, ó, quando eu puder comer, eu Aí eu queria vou comer lanche. comer. Queria comer lanche no McDonald's. No dia que eu peguei meu carro, eu falei assim, mãe, vou pegar um lanche no McDonald's. Fui lá, eu tenho foto do lanche, eu tenho foto de tudo ainda no celular. Foto do primeiro lanche, do primeiro café da manhã, foto de Gente, tudo. Do primeiro churrasco, porque é algo que eu não podia e que eu tinha pedido a Deus uma nova e Deus te oportunidade e respondeu que Deus sim. deu no tempo dele, né? Não foi no meu Sim, tempo, não foi instantâneo, mas eu tive que esperar, né? Ou era esperar ou esperar, não tinha o que não fazer. tinha o que fazer, era crer e Crer e esperar. esperar, exatamente. E sim, diante de tudo que você viveu, qual que é a mensagem mais importante que você deixa para alguém que esteja passando por um momento assim delicado na saúde ou por algum momento delicado em alguma outra área? Porque todos nós temos desafios, né? Mas com a sua história, o que que você pode deixar assim do mais importante? Eu acho que minha história representa a fé, né? Uhum, É o principal, porque eu tive fé, né? E a fé, ela move montanhas, né? uhum, Eu vou até deixar um versículo aqui que eu sempre leio, tá em Hebreus 11. Ele é simples, muita gente conhece, uhum. né? Hebreus 11 Hebreus 11, versículo 1, né? é um Ele é mesmo. simples, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, daquilo que você está esperando, você precisa ter fé. E ela é a prova do que você não está vendo, né? Teve momentos que eu não vi uma luz no fim do túnel. Eu tinha fé que ia se resolver, mas eu não sabia como, Uhum, entendeu? Então, eu colocava nas mãos de Deus e falava, Deus, o Senhor está no controle de tudo. uhum. Tudo está nas tuas mãos, Sim, né? Só que a gente é ser humano, então é difícil, né? É é. difícil a gente... aí ia passando, aí tinha dias que estava melhor, tinha dias que não estava tão bem, e aquela situação toda e não acabava, né? Uhum, Então, é fé. É o que eu deixo para todos, para todos. Ter fé, né? Ter fé em Deus, colocar diante de Deus aquilo que você precisa, né? uhum. Aquilo que você necessita, porque Deus vai responder, né? E assim, se ele não tivesse feito, se eu não tivesse aqui para contar a história, ele não deixaria de ser Deus, né? É verdade. Eu sempre orava assim, eu falava: Deus, se o Senhor fizer, eu sei que o Senhor é Deus para eu sei que o Senhor é Deus para fazer, mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus, né? E é fé, né? Ter fé, É. acreditar em Deus, né? E aí depois disso o intestino ele tava atrofiado, né? O médico Uhum. falou: ó, tem muito tempo que você não come, tudo. O pouco de intestino que ficou, né? Nossa. É, ele falou assim: ó, eu tenho pacientes que têm 70 centímetros e vive normal. O seu ficou 80, só que eu não tenho como cravar que vai dar para você viver só com o seu intestino, Uhum. absorvendo o que você come, sem alimentação parenteral. Vamos ver como que vai funcionar, como que o seu organismo vai responder, Uhum. né? E o tempo foi passando, graças a Deus, meu organismo foi respondendo bem, no acompanhamento também com a nutróloga, né? A nutróloga também
foi muito prestativa, ela pegou meu caso desde o início, né, no home care, quando eu fui para casa, me acompanhou, me deu todo o suporte, né, necessário, e até que chegou o dia que eu não preciso mais, graças a Deus, né, Glória a Deus. de alimentação na veia, não tenho mais que usar o acesso, né, não tenho mais acesso, não tenho mais nada invadindo o meu corpo, né, a última coisa que tirou foi o acesso, né, e hoje em dia eu como normalmente, como tudo, né, restrição é assim, evitar gordura, leite que solta um pouco mais, assim, mas, meu, pra quem não podia beber água, Tá no comer, lucro. comer o que eu quero, entendeu? Comer lanche, Meu pastel, tudo. Deus. E hoje em Tudo, dia eu tô tudo, bem. tudo. Ainda, aí, pelo intestino tá menor, tem algumas partes do intestino que elas são específicas para absorver tipos de vitaminas, né? E aí algumas vitaminas, em algum momento, pode ser que eu tenha deficiência, né? Inclusive eu tô ainda com um pouco de deficiência de ferro, né? E eu tô fazendo reposição de ferro. Só que assim, é só ir acompanhando, né? Vivendo. mais o A vitamina acompanhamento. que for necessário, ou faz intramuscular, que é injeção, ou oral, né? E aí, com o tempo, com o passar do tempo, meu organismo, meu intestino ele vai se adaptar, né? Nosso corpo é algo É algo fantástico, né? fantástico Ele mesmo. se adapta com um tamanho menor e ele vai Meu absorver o que tem que Deus. absorver, E entendeu? tá tudo certo. E é isso aí. Qual que, qual que é a diferença do Pedro de 2021, do final de 2021, pro Pedro do dia de hoje? O que que você, olhando, se eu colocasse dois Pedros aqui de frente, quando você olha pro seu Pedro lá de dezembro e pro Pedro agora? É o Pedro de dezembro de 2021. Eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro, né, com Deus. Eu enxergo dessa forma, né? Porque às vezes até me perguntava em orações, na igreja, perguntava, Deus, sei lá, pra que eu existo? Pra que eu tô aqui, né? E agora eu enxergo a vida de outra forma, né? Eu enxergo que eu tô aqui para ganhar almas para Deus, né? Para Jesus, né? Porque o nosso mundo tá perdido, né? Eu quero constituir uma família, quero ter filhos, só que assim, a gente vê daí para pior, infelizmente, né? E tipo as crianças, o mundo tá muito difícil, né? Tá. Tá difícil para as crianças, para quem tá tendo filho agora, imagina para quem ainda vai ter, que é o meu caso. Então, assim, tem que pregar o evangelho, né? Falar de Deus, né? Que é o principal motivo que eu acredito que eu tô aqui, né? E o Pedro de antes não, ele era totalmente dependente de Deus, mas ele não enxergava isso, né? Porque todos nós somos dependentes de Deus, né? Sim, com Todos certeza. nós, os que creem e os que não creem, Sim. né? Só que agora eu sinto e eu enxergo que eu sou totalmente dependente de Deus em todos os aspectos, né? Pra gente acordar, pra gente levantar da cama, pra gente fazer tudo, Meu Deus, nós isso é somos verdade. dependentes de Deus, né? E isso aí é uma lição que eu nunca vou esquecer, nunca. Eu continuo falhando, continuo errando, preciso melhorar em diversos aspectos, mas isso daí eu nunca vou esquecer, eu tenho certeza. Que eu sou totalmente dependente de Deus e que sem Ele a gente não é nada, né? É verdade, a gente depende, porque a palavra fala, né, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E realmente, como é verdadeira essa palavra, que a bondade e a É misericórdia nos verdade. seguem, porque é que nem está falando, nós somos totalmente E Deus é dependentes. bom o tempo todo, né? Deus Ele é é bom. bom agora que eu tô bem e ele é bom quando eu tava mal também. Ele não deixou uma sepse desenvolver no meu organismo, né? Tem pessoas que por muito menos morrem, né? Sim, E eu não tive sepse, graças a Deus, que a infecção generalizada poderia ter me matado a qualquer momento, porque tinha vazamento dentro da minha barriga, né? meu Podia ter Deus. contaminado qualquer órgão e levado para a corrente sanguínea e Sim, eu não tá aqui para contar. E ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo, mas cuidando de mim em cada detalhe, né? A empresa também, o convênio da empresa, graças a Deus o convênio abençoado, que tudo que eu precisei até hoje, o convênio pagou, né? ai, Então que é isso é só bom agradecer a também. Deus É por tudo tudo, né? providência de Deus. Só mais uma coisa, que eu ia... Nossa, meu Deus, deu um branco agora. Pronto, mais uma coisa. Para quem está agora no hospital, assistindo esse podcast, o que que você pode deixar aqui de mensagem? Você que tá aí no hospital, não sei, né? Na sua casa, talvez, em dificuldade, talvez em home care, não sei, por algo
passando por algo similar ao que eu passei, com tantas dificuldades, né? Mas que você tenha fé em Deus, que você ore, que você coloque diante de Deus, né? Porque, assim, é o que eu tava conversando com a irmã aqui antes de começar o podcast, né? Eu não morri agora, mas um dia todos nós vamos morrer, né? Não era o meu fim ainda. Pode ser que não seja o seu fim ainda. Você tá achando que é o seu fim, mas não é. E pode ser que seja o seu fim. E aí, para onde que você vai depois dessa vida? A sua alma vai para onde? Então, assim, coloque diante de Deus, peça a Ele, né, para que Ele te tire da situação difícil que você tá, seja ela de saúde ou não, né? Creia, porque a fé move montanhas, né? Mas tenha certeza de que você tem a sua salvação, né, garantida em Cristo Jesus, porque aqui tudo vai passar, né? Tudo vai passar. E quando tudo passar, nos braços de quem nós estaremos, né? Nós temos que ter certeza que nós estaremos nos braços do Pai, né? Estaremos recolhidos no seio do Senhor. Então é a mensagem que eu tenho para passar, né? Mas ter fé. Ter fé porque a fé move montanhas. Se você está passando por algo difícil, creia que Deus ele vai te tirar dessa situação. Se for da vontade dele, ele vai te tirar dessa Então tem um situação. propósito, né, Com Pedro? certeza. Obrigado por você estar aqui no nosso podcast, para esse episódio, para esse tempo, para esse dia. Eu creio que você passou por tudo isso. Realmente foram dias difíceis, mas foi dia que Deus resetou a sua vida. Eu tenho certeza que hoje Verdade. você, Resetei. né? Que hoje você tem uma outra forma de pensar, você enxerga o Pai de uma outra forma, e você é uma forma visível do amor, da bondade, do poder de Deus. Amém. Que você tinha tudo para não estar, como você mesmo disse. Verdade. Vai ter um dia que a gente não vai estar, mas que esses dias que nós estamos, que Sim. você está fazendo valer a pena. Amém. Tá? Senhor, Amém. valeu a pena passar por aquele processo. É um E hoje você aprendizado tá aqui, constante, né? e hoje você está aqui contando que tudo, absolutamente tudo é possível para aquele que crê. Graças a Deus. E isso é muito importante. Deus abençoe. Obrigado Deus aí. abençoe de coração. Amém. Deus Que abençoe todos a os seus vida da irmã. planos, os projetos, Amém. tudo seja abençoado, que Deus você já vá longe. tem tudo Já tá no tudo, script, né? tá tudo no script. Tudo certinho. Tá Eu certo. agradeço a vida da irmã também pelo convite, né? Porque é um prazer pra mim estar contando tudo que eu passei, né? E eu tenho mais que contar mesmo, né? Uhum. Porque isso edifica tanto a minha vida quanto a vida de outras pessoas, né? E é isso. Tenho a agradecer. Agradecer por todos que oraram por mim, né? Nunca vou esquecer de cada um, cada mensagem, né? Cada visita no hospital, né? Todos, sem exceção de nenhum, que sempre oraram por mim, deixaram sua mensagem de carinho, de força, né? E é assim, né? Deus usou aquelas pessoas, todas essas pessoas, para orar pela minha vida e para me dar forças também, né? Palavras bom, que verdade. acalentam o nosso coração nos dias difíceis, né? É verdade, irmão. Pedro, dá um abraço na sua mãe, no seu pai. Quero conhecer eles também pessoalmente, sua Com família, certeza. tá bom? Comer uma pizza lá na Sky Olha, ó, Pizza. Sky Pizza, leva eles lá. Vamos sim. Comer, agora você pode comer de tudo, Vixe, né? agora Você tá insuportável, né? É brincadeira. eu tô aproveitando. Agora tá aproveitando, né? É isso aí. Bom, agora o dia que você for lá pra comer, que você olhar e falar, eu não quero essa pizza não, você vai ver, viu? Pior que não tem essa comigo não, viu? Como de tudo. Graças a Deus. Ô, gente, você também tá convidado para comer uma pizza na Sky Pizza, tá bom? E eu quero agradecer a você que assistiu o nosso podcast hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha captado aí a mensagem de fé e independente do que nós estivermos passando, nós não estamos sozinhos. O Senhor ele Amém. está com a gente até os últimos dias, né, da nossa vida, até a consumação dos séculos, e Ele é bom e o Senhor é fiel para todo sempre. Obrigado, Deus abençoe e não sai não, porque tá chegando outro episódio aí atrás, tá? Beijo, Deus abençoe, tchau. Obrigada, viu? Obrigado.